E aí agora nós vamos falar aí sobre a importância da vacinação. Então é indiscutível a importância do papel da vacinação para a promoção e também para a prevenção da saúde do adolescente e também da criança, tá? Poucas ações são tão fortemente aí capazes de proteger a saúde infantil, né, e de diminuir também os índices de prevalência e de incidência de doenças na infância. As vacinas elas vão ser preconizadas pelo calendário básico da vacinação da criança e também vão estar disponíveis aí em todas as unidades básicas de saúde. O calendário ele vai poder ser complementado aí com outras vacinas assim que houver necessidade, tá bom? E aí eu vou dar um exemplo quando a gente fala assim que houver necessidade. Então lembram-se quando houve aquele surto, né, da gripe suína, né, do H1N1? Então vieram vacinas, né, e as crianças eram um dos grupos de risco. Então mesmo essas vacinas não estando no calendário básico de vacinação da criança, foram vacinas aí que foram necessárias ser administradas nas crianças porque houve a necessidade, porque estavam chegando aí um vírus novo, né, que não estava preconizado anteriormente no calendário básico aí da vacinação da criança. Então a criança, como estava no grupo de risco, ela tomou essa vacina aí nova que chegou, né, aqui no Brasil, mesmo não estando no calendário básico da vacinação da criança, tá bom? Outro exemplo aí, em relação, por exemplo, à vacina do corona, que vai vir também, né? Então, as pessoas elas vão ter que tomar essa vacina, e essa vacina não está, né, no calendário básico aí da vacinação, inclusive não está no calendário básico da vacinação da criança. Então, se a criança ela precisar tomar esse tipo de vacina, né, é uma vacina que não vai estar preconizada aí, mas que houve a necessidade, né, dessa criança tomar essa vacina, porque, óbvio, é um vírus novo aí que está chegando de uma doença nova, que não estava preconizada no calendário vacinal da criança anteriormente. Entenderam? Então vamos lá? Então, vamos falar aí o que é um calendário vacinal. Então, o calendário vacinal é uma sequência de vacinas organizadas de forma sistemática dentro de um determinado período de tempo, né, para uma determinada região. Então, essas sequências de vacinas organizadas, né, que vão ser aí dadas dentro de um período de tempo numa determinada região, vão ser baseadas aí em dados epidemiológicos daquela região. O que são dados epidemiológicos? Então, dados epidemiológicos são o quê? A incidência e a prevalência de determinada doença numa determinada região. Então, o calendário vacinal ele vai ser construído em cima do quê? Da incidência e da prevalência de uma doença em uma determinada região. Entenderam? Então, por exemplo, aqui no Brasil, que é um país tropical, existe a febre amarela, né? E a febre amarela, ela tem um vetor, que é o Aedes aegypti aqui na zona urbana e o Haemococcus na zona rural, tá bom? Então, esses mosquitos, eles são os vetores, eles que, na verdade, disseminam a doença. Então, pensa bem, por exemplo, nos países nórdicos, né, Suécia, Suíça, Noruega, lá são países tropicais? Não. Então, lá não existem, na verdade, esses tipos de mosquitos. Então, lá no calendário deles, no calendário vacinal deles, não existe, por exemplo, a vacina contra a febre amarela. Ok? Por quê? Porque os dados epidemiológicos deles, de acordo com dados epidemiológicos deles, né, da região deles, não é necessário que tenha, óbvio, né, a vacina contra a febre amarela, porque não existe o vetor, né, que dissemina a doença naquela região, ok? Mas, por exemplo, se essas pessoas, né, desses determinados países aí, que não tem que não, na verdade, tem a vacina da febre amarela no calendário vacinal deles, vierem para o Brasil, elas têm que tomar essa vacina porque elas têm aí uma grande chance, né, óbvio, de contrair a febre amarela, já que elas não têm uma proteção contra essa doença, né? Já que lá na região deles, eles não têm essas vacinas contra a febre amarela preconizada no calendário vacinal deles. Entenderam? Vamos lá então. Então, qual o objetivo do calendário vacinal? Então, alcançar a imunização apropriada para a população que se deseja atingir dentro de um calendário específico. Então, nós temos, na verdade, vários calendários, né? E a gente tem o calendário da criança, o calendário vacinal da criança, o calendário vacinal da gestante, o calendário vacinal do idoso, do adulto, né? E assim vai. Então, o objetivo aí do calendário vacinal é alcançar a imunização apropriada para uma determinada população, seja ela criança, gestante, idoso. Entenderam? Bora então para a próxima.
Nós vamos agora começar a falar sobre as vacinas em si, sobre o calendário vacinal em si, o calendário vacinal da criança. Então, quais as vacinas compõem o calendário vacinal da criança, tá bom? E a gente vai começar falando da BCG. E muitas pessoas me perguntam por que a BCG ela tem esse nome, tá? E aí eu vou tentar explicar isso aqui para vocês de uma forma bem rapidinha, tá bom? Então, a BCG, vou colocar o nomezinho dela aqui, né? BCG, tá bom? Então, a BCG, ela tem esse nome por causa dos descobridores dessa vacina. Então, o nome do primeiro descobridor é Albert Calmette. E o segundo descobridor é Camille Guérin, tá? E aí eles descobriram, na verdade, uma bactéria que é extremamente parecida com a bactéria que provoca a tuberculose. O nome dessa bactéria que eles descobriram é a Mycobacterium bovis, tá? Que é uma bactéria que causa a mastite tuberculosa bovina, tá bom? E aí, a partir dessa Mycobacterium bovis, eles aí produziram a vacina BCG, tá bom? E aí, o que acontece? Por que essa vacina ela tem esse nome BCG? Nós classificamos as bactérias, na verdade tem várias classificações para as bactérias. Uma dessas classificações é em relação à forma da bactéria, tá? As formas. Então, em relação à forma, as bactérias elas são classificadas em bacilos, quando elas têm formato de bastão, espirilos, quando elas têm formato espiral, e cocos, quando elas têm formato de esfera ou formato esférico, tá? Como a Mycobacterium bovis, que é essa bactéria que Calmette e Guérin descobriram, ela tem o formato de bastão, então ela é chamada de bacilo. Por isso, a BCG ela ficou sendo conhecida como vacina de bacilo Calmette Guérin. Por isso a BCG ela tem esse nome, bacilo Calmette Guérin, tá bom? Vocês vão ver aí que nas descobertas médicas, né, geralmente eles usam o sobrenome aí do descobridor. E aí um outro exemplo disso para vocês entenderem melhor é a hanseníase. Então quem descobriu a hanseníase foi Gerard Hansen. Então hanseníase vem do sobrenome de Hansen, de Gerard Hansen, tá bom? Então vem aí o nome hanseníase, ok? Só para vocês entenderem um pouquinho melhor aí o nome da BCG, o porquê essa vacina tem esse nome, tá bom? Lembrando que a bactéria que causa a tuberculose, que não é essa daqui que é utilizada na vacina. A bactéria que causa a tuberculose é Mycobacterium tuberculosis, tá? Não é essa que é usada na vacina. A que é usada na vacina é a Mycobacterium bovis, que causa mastite tuberculose bovina. Mas como ela é extremamente parecida com a Mycobacterium tuberculosis, ela também gera aí uma resposta imunológica para a tuberculose, tá bom? Deixa eu apagar aqui rapidinho. Eu vou usar de novo, né? E aí, vocês entenderam o porquê do nome? Entenderam que não é Mycobacterium tuberculosis que é usada aí para proteger a tuberculose aqui na vacina BCG? Então, isso é importante, tá? Vamos lá, então, saber um pouquinho mais sobre a BCG, tá bom? Então, como eu já falei, a BCG ela vai proteger contra as formas graves da tuberculose. E aí, a origem dessa vacina, como eu já falei para vocês, são bacilos atenuados aí do Mycobacterium bovis, tá? Que é aquela bactéria que causa mastite tuberculose bovina, mas que é extremamente parecida com a Mycobacterium tuberculose, que é a bactéria que causa a tuberculose, tá bom?
Quando ela deve ser administrada, então? Quando o bebezinho nasce. Então, ao nascer, essa vacina ela é administrada. A via de administração é uma via intradérmica, a dose é de 0,1 ml, então geralmente a gente usa aquela seringuinha de insulina de 1 ml. O local de administração é na inserção inferior aí do músculo deltoide direito, tá bom? Por que vocês vão ver que a gente vai ficar falando, tal membro direito, esquerdo? É só para se localizar melhor, porque são várias vacinas aí que podem ser dadas aí simultaneamente, então é só para a gente se organizar melhor, para não dar na verdade, várias vacinas no mesmo membro, né? Num bracinho, numa perninha só, tá bom? Só pra gente ter essa organização, ok? Vamos lá. O adiamento dessa vacina, ela deve ser feita aí quando esses bebezinhos são muito prematuros, né? Ou quando esses bebezinhos têm menos de 2 quilos, tá? Então a gente tem que esperar esses bebezinhos chegarem a 2 quilos para a gente vacinar esses bebezinhos. Não pode vacinar aí antes desse bebezinho ter no mínimo 2 quilos aí de peso, ok? E também se esse bebezinho tem afecções dermatológicas, principalmente ali no local da vacinação, tá? Da BCG. A contraindicação são crianças HIV positivas, né, que chegam ao serviço de saúde e que ainda não foram vacinadas contra a BCG. Isso porque, gente, essas crianças, né, com HIV são crianças imunossuprimidas. E aí, como eu já falei para vocês, os indivíduos imunossuprimidos, eles não podem receber vacinas aí de vírus e de bactérias vivas, ok? Porque eles podem desenvolver doença e eles podem desenvolver essas doenças aí de uma forma até mais grave, tá bom? Então a gente não pode administrar essas doenças, essas vacinas nesses pacientes, nesses indivíduos que têm aí imunossupressão, tá bom? Vamos para a próxima. Então, aqui eu coloquei um quadrinho da evolução normal da cicatriz da vacina BCG, tá bom? Então ela segue uma evolução normal. Então aqui, ó, da primeira à segunda semana da administração aí da vacina BCG, acontece aqui uma mácula avermelhada que tem uma induração, quer dizer, um enrijecimento de 5 a 15 milímetros de diâmetro. E aí, entre a terceira e a quarta semana, aparece uma pústula, que é o quê? É como se fosse uma bolsinha de pus ali, né? E aí forma um amolecimento aí no meio, no centro dessa pústula, tá bom? E aí depois segue aí pelo aparecimento de uma crosta no local dessa pústula, tá bom? E aí, da quarta à quinta semana vai aparecer uma pequena úlcera aí, né, de 4 a 10 milímetros de diâmetro, né? Vocês estão vendo aqui a evolução da úlcera. E da sexta à 10ª semana, 12ª semana, vai acontecer uma cicatriz de 4 a 7 milímetros, que vai acontecer em 95% das crianças vacinadas contra com a vacina BCG. E é importante a gente falar, gente, que antigamente essas crianças, quando elas não apresentavam cicatriz, elas eram revacinadas, tá? E ainda alguns postos de saúde revacinam essas crianças, porque a gente entendia que essa criança ela não tinha tido uma resposta imunológica contra aquela vacina, né? Determinada vacina. E aí, hoje, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, até por instruções da Organização Mundial de Saúde, essas crianças elas não têm que ser vacinadas. E isso porque foram feitos estudos em cima aí dessas crianças que não tiveram a cicatriz da BCG, e eles conseguiram provar que essas crianças, mesmo sem a cicatriz, elas estavam sim imunizadas contra as formas mais graves da tuberculose, tá bom? Então, essas crianças não são mais revacinadas como eram antigamente. Eu sei que existem alguns postos ainda que não estão bem instruídos e ainda revacinam essas crianças, mas isso não é necessário, tá? Segundo aí as instruções da Organização Mundial de Saúde, e o Ministério da Saúde aqui no Brasil, geralmente eles seguem as instruções aí da Organização Mundial de Saúde, tá bom? Agora nós vamos falar sobre a hepatite B. Então a vacina da hepatite B, óbvio, né, como diz o nome, como se diz o nome da vacina aí, ela protege contra a hepatite B. E aí a origem aí dessa vacina é o quê? Proteína da superfície do vírus da hepatite B, que é o vírus conhecido como vírus B ou vírus HBV, tá bom? Quando deve ser administrada essa vacina? Então, ao nascer, né, ou na primeira consulta aí dessa criança aos serviços de saúde, tá bom?
A via de administração é intramuscular, então para menores de 2 anos é no vasto lateral da coxinha direita e para maiores de 2 anos é administrada aí no músculo deltoide, tá? A dose aí para menores de 20 anos é de meio ml e para maiores de 20 anos é de 1 ml. Essa vacina da hepatite B, gente, ela também é administrada na vacina pentavalente. Então, uma das 5 vacinas que compõem a vacina pentavalente é a vacina da hepatite B, tá? Então, se a criança, por exemplo, ela tem alguma alergia ou reação alérgica à pentavalente e não teve nenhuma reação alérgica à vacina da hepatite B isolada, essa criança ela não precisa deixar de tomar a vacina da hepatite B. Ela pode tomar a vacina da hepatite B isoladamente, já que a gente tem disponível a vacina da hepatite B isolada, tá bom? Então, o esquema vacinal, nesse caso, vai mudar. Então, a gente vai dar aí uma dose assim que a criança nasce. A segunda dose a gente dá 1 mês depois que essa criança nasce, né, 30 dias após o nascimento dessa criança. E a terceira dose a gente vai dar aí 6 meses depois da primeira dose, tá? Então, você 3 doses aí, né, e o esquema vai ficar diferente do esquema vacinal normal que a gente segue geralmente, tá? Onde a hepatite B ela é incluída aí na vacina pentavalente, ok? A vacina aí da hepatite B, ela não pode ser submetida